Daniel 11, 32. Abre aí. Diz assim, olha. Com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiverem abandonado o quê? A aliança. Mas o povo que em verdade conhece quem? Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Glória a Deus. Gente, essa palavra Deus me deu ontem, e essa palavra é tão rica, que eu dividi aqui em 3 partes. Quando você pegar a Bíblia, eu vou te mostrar como você deve estudar a Bíblia. Um versículo, olha o que um versículo tem, e eu queria que você procurasse entender isso. Quando ele fala aqui sobre com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Quem é que vai ser corrompido? Os que abandonaram o quê? A aliança. Eu quero colocar aqui 3 tópicos, rapidinho, para a gente entender. Primeira coisa, ele fala sobre corromper. Nós vamos falar sobre isso hoje. Corromper. Segunda coisa que ele fala é abandonar a aliança. E a terceira coisa que eu quero falar hoje sobre conhecer a Deus. Você vai ver que tudo está relacionado a isso aqui, ó. Conhecer. Quando você conhece, aqui ele vai falar, lê lá embaixo. Mas o povo, põe lá. Mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, o que vai acontecer? Olha só. 3 coisas. Resistir. Segunda coisa. Resistir com Esse firmeza é a mesma coisa de força. E a terceira coisa qual é? Coragem. Então presta atenção. Tudo está envolvido aonde? Em conhecer. Nós vamos falar sobre algumas passagens e eu quero que você entenda primeiro o que é aliança. Na Bíblia fala, abandonaram a aliança. O que é esse abandono? De que aliança está sendo falado? Hebreus, abre aí rapidinho. Hebreus 8, até o versículo 12. Você vai ver que é fundamental, meu irmão, que é por meio de uma entrega mútua, de um acordo entre ambas as partes. Uma aliança é como um casamento. Não depende só de um. Hebreus 8. Não depende só de um. Depende do quê? Dos dois. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o que ele fez? Ele pegou os animais, pediu que Abraão partisse os animais no meio, não foi isso? Abraão pegou os animais, colocou no meio, e a Bíblia fala que Deus passou por as metades daqueles animais como fogo. Ou seja, firmando aquela aliança. Eu estou até sem aliança. Tô engordando um pouco, o dedo está para explodir, meu irmão. Amarrado, né? Misericórdia, tem que... Ou eu emagreço, ou eu diminuo a aliança, né? Aumenta, né? Na verdade, né? Acho que é melhor aumentar a aliança, né? É melhor mandar arrumar. Gente, veja a importância de nós termos uma aliança com Deus. Assim como um casamento, a aliança pode ser quebrada por meio de uma traição, a sua aliança com Deus também pode ser quebrada. E também pode ser deixada de lado. Mas Deus fez uma aliança, né, com o mundo através do sangue de Cristo. Amém? A aliança que veio por meio... Lembra quando a gente participa da Santa Ceia? Quando o Senhor pega o pão, parte, pega o sangue, diz: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu nome. Fazer isso em memória de mim. Então essa aliança veio com o sangue de Cristo. Vamos entender isso? Hebreus, rapidinho, vamos lá. Hebreus, para a gente poder entender. 8. Quer desligar essa luz? Está dando para ver daí, gente? Coloca aí, meu filho. Hebreu, dá para ver? 8.
8:1. Eu vou ler com vocês. Ó. Não, perdão, gente. Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 12. Porquanto ele declara: repreendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova o quê? Aliança. Rapidinho, vai lá. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu me afastei deles. Segura aí, assevera o Senhor. O que levou o Senhor a se afastar daquele povo? Eles não, o quê? Põe lá, meu filho. Isso. Eles não o quê? Lê lá. Eles não Fala para o irmão, você precisa continuar. O que é continuar? Dar sequência. Permanecer. Né? Você vê que Paulo, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Completei com outras palavras, continuei na aliança. Continuei na aliança. Tem gente que ela não continua. Aquele povo que o Senhor tirou do Egito, que o Senhor trouxe eles a caminho da terra prometida, eles quebraram a aliança. E qual foi a forma que eles quebraram a aliança? Você vê, eles fizeram outro Deus, um bezerro de quê? De ouro. Você vê que só 2 entraram na terra. Josué e quem? Porque Josué e Caleb permaneceram no quê? Na aliança. E uma nova geração Deus levantou. Então você vê a importância de nós continuarmos. Porque o povo até falava de apedrejar Josué e Caleb, não falava assim ou não? Porque eles tiveram a fé de falarem, nós vamos subir e nós vamos apossar, porque o Senhor nos prometeu. E às vezes tem situações que nós ficamos pelo caminho porque deixamos de crer na palavra que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Quem crê que é uma palavra liberada sobre a sua vida? Você crê nisso, sim ou não? Então fala para o irmão, fica firme, meu irmão, fica firme. Só que às vezes a gente faz como aquele povo, começa a murmurar, começa a levantar outros deuses. Começa a deixar de confiar no que ele havia prometido. Então vai observando, continuando, vai lá. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Olha a aliança. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, não está mais fora, está onde? Dentro. A palavra de Deus agora está dentro de você. Porque quando você for errar, algo vai te barrar. Você vai falar, eu não posso fazer isso. Quando você for fazer algo que irá quebrar essa aliança, o Espírito de Deus vai te falar. E você vai parar, vai te barrar para você não quebrar essa aliança. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Continua. Olha o 11. Ninguém jamais precisará, oh Deus, ensinar o quê? Nem o seu irmão, dizendo, conhece quem? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O quê? Conhecer. Todos o quê? Conhecerão. Veja que não adianta você ter a lei decorada na sua cabeça se você não conhecer. Porque no momento que você conhece a Elohim, no momento que você conhece a Yahvé, no momento que você conhece Yeshua, então, meu irmão, as leis dele passam a estar dentro de você. A palavra dele passa a estar dentro de você. O verbo que se fez carne, agora ele passa a habitar em você por meio do Espírito Santo. Quem entende isso, gente? Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Para terminar o 12, falando aqui da aliança só, tá? Pois eu lhes perdoarei a malignidade, não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Hebreus 9,15, rapidinho, só para firmar aqui o que é essa aliança. Fala rápido, é um versículo. Hebreus 9,15. Lê lá, depois você lê em casa. Exatamente por esse motivo, Cristo é o quê? O mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam o quê? A promessa
da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira o quê? Aliança. Então, veja que a herança eterna nos foi dada por meio do sangue que foi derramado naquela cruz. Glória a Deus. Quem entende isso? Você entende isso ou não? Glória a Deus. Então vamos começar aqui. Falamos aqui da aliança, a importância de nós não abandonarmos o quê? A aliança. Vamos falar sobre 3 aspectos. O que leva a pessoa a se corromper. Ou seja, muita gente que se corrompeu durante os anos. Há muitas pessoas que abandonaram essa aliança. Mas nós vamos entender que tudo isso aconteceu porque elas não conheceram. Porque quando eu conheço, então eu tenho o quê? Resistência, eu tenho o quê? Firmeza, força, e eu tenho o quê? Coragem. Ou seja, se eu não tenho resistência, lembra quando a Bíblia fala, resiste ao mal, e ele fugirá de vós. Como é que você vai resistir o mal se você não conhece a Deus? Você está aqui comigo? Lembra daqueles jovens que chegaram diante daquele demônio? E aí falaram assim, olha, eu te mando embora aí. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus que Paulo prega. Aí o diabo falou assim, o demônio falou assim, eu sei quem é Paulo, conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E o diabo avançou, pulou, arrebentou os meninos. E a Bíblia fala que eles voltaram para casa desnudos, olha só. Ou seja, envergonhados, humilhados. Porque às vezes a gente quer combater o mal sem conhecer a Deus. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Eu lembro de uma vez que a gente tinha aquela loucura, né? Tem coisas que eu não faço mais, amém, gente? Graças a Deus, Deus me libertou. Mas teve vezes que manifestava um demônio na igreja, eu falei assim, aí ficava lá o demônio manifestado. Eu falava assim, vem cá, quem tem fé para mandar embora? Aí uma irmãzinha um dia levantou, o bispo, eu, pastor. Eu disse, minha irmã, você está bem com Deus, minha irmã? Estou bem, pastor, estou na fé. Então tá bom, vai lá. Eu saí de perto. A irmãzinha levantou. Aí o diabo ficou ali de joelho. Ela colocou a mão, o diabo avançou nela, meu irmão. E foi cabelo voando para todo lado. E eu desesperado, o povo gritando na igreja. E eu puxando, tira, solta o cabelo dela. Solta o diabo puxando o cabelo da mulher. Aí arrancou um tufo de cabelo na mão dela. Gá, para trás, desgraçado. Ele botou a mão. Aí ele levantou e falou assim, você é a maior fofoqueira da tua... Você fez isso, o teu marido não sei. E começou a falar a vida da mulher. Aí a mulher baixou a cabeça. Porque às vezes a pessoa fala, eu estou na fé. Mas que fé? Uma fé sem conhecer a Deus? Uma fé em que Deus não habita em você? Uma fé em que você ainda não se tornou casa de oração, templo do Espírito Santo? Porque muitas pessoas que aqui na frente, aqui na igreja, ela é uma coisa, lá fora ela é o quê? Ela é outra pessoa. Deus, ele quer habitar em você, gente. Amém? Deus quer que você conheça Ele. Se tem alguém que quer que você conheça, que luta pela tua presença, assim como a gente fala, busca a presença de Deus, Deus busca a tua presença todo dia. Deus quer a tua presença todos os dias. Mas a pergunta é, será se todos os dias você está disponível para Deus? Porque às vezes Deus está te chamando para um lugar secreto, para você fechar a porta do teu quarto e orar e buscar, porque Ele quer se apresentar para você. Ele quer que você conheça Ele. Como é que você conhece uma pessoa? Quando você passa tempo com ela. Quando você mora com ela. Porque você passa a conhecer os jeitos dela. Você passa a saber os gostos dela. Quando você passa tempo com o Senhor, você passa a saber os gostos dele. Você passa a entender o que Ele quer de você. É relacionamento, isso mesmo. Quem entende isso? Então, quando você conhece, você resiste, você tem firmeza e você tem o quê? Você tem o quê, gente? Coragem. Corromper, o que significa corromper? No dicionário, guarda aí, adulterar. Poluir, alterar, deformar, desfigurar, deturpar, desvirtuar, descaracterizar. Então, veja que uma pessoa que ela está corrompida, então a mente dela está totalmente fora do propósito de quem? Ela está com a mente
deturpada. Ela pega às vezes um versículo, ela pega às vezes uma palavra na Bíblia, mas ela não vive o restante. E eu vou mostrar isso para você. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Anota para você ler em casa, senão a gente vai perder tempo. Vai lá, põe aí. Olha lá, ó. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento do quê? Será que tem gente assim? Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem o quê? Chegar ao conhecimento do quê? Da verdade. Então tem gente que está dentro da igreja, meu irmão, há anos, vivendo na mentira. Elas não conseguem. Por mais que você fale, por isso que tem que haver uma mudança onde? Na mente. Lembra que a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa... É uma metanoia que se chama, que significa a mudança de pensamentos. Enquanto sua mente não mudar, há muitas pessoas que estão vivendo na mentira. Olha lá, volta para o próximo versículo 8. E é a semelhança desses dois homens, James e quem? Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes o quê? Corrompidas, são reprovados aonde? Na fé. Fala para o irmão que está do teu lado, cuidado com o que está passando na tua mente. Cuidado com o que se passa na sua mente. Há muitas pessoas que a mente dela se corrompeu, mesmo estando aonde? Na igreja. Nós estamos falando aqui de pessoas não que estão fora. Essa corrupção, ela acontece com pessoas que estão aonde? Dentro da igreja. Vamos lá. Segundo Tito 1, 15 e 16. Eu vou ser rápido aqui, gente. Vamos lá. Tito 1, depois eu passo as passagens para você ler em casa e estudar. Vale a pena. Tito 1,15, olha lá. Para as pessoas puras, tudo é o quê? Puro, no entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é o quê? Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão o quê? Pervertidas. Eles afirmam que conhecem a quem? Mas por meio de suas atitudes o negam. E por isso são o quê? Abomináveis, insubordinados, desqualificados para qualquer boa obra. Meu Deus do céu, gente. É aquela pessoa que tem a cabeça dela já feita. Você pode chegar e falar, ela fala, não, mas não concordo com isso não. Não, mas é assim, não, mas eu acho assim, não, mas isso aqui e tal. Ela sempre tem a mente dela feita e não adianta você falar. Tem gente que a gente senta com ela e vai conversar, ela fala, não, bispo, não precisa falar nada não. Como assim, meu irmão? Estou querendo te ajudar. Não, mas eu já sei. Então vai com Deus. Porque a pessoa está o quê? Corrompida onde? Na mente. Veja isso, gente. Isso aqui é muito forte. Né? São abomináveis e subordinados. Afirmam que conhecem a Deus, mas por meio das suas atitudes o quê? O negam. Veja que as nossas atitudes, por isso que a Bíblia fala que você conhece a árvore pelos seus frutos. Você vai saber que se uma pessoa está corrompida na mente ou não, através das atitudes dela. Tem gente que fala de Deus, meu irmão. Mas... Dá até aula de teologia, é verdade. Dá até aula. E você, caramba! Mas quando ela sai da igreja, meu irmão, ou quando ela sai do estudo, você vai conhecer a pessoa, dá calote em todo mundo, trai a mulher, a vida toda torta, mas na cabeça dele ele está o quê? Ele fala assim, não, eu conheço a palavra, eu conheço Deus. Vamos lá, vamos continuar. Isaías 56, 11. Vamos lá rapidinho para a gente falar sobre corromper, rapidinho. Isaías 56, 11. São cães, o quê? Aqui já está falando de pastores. Aqui, ô bispo, tem pastor que está corrompido? Hein? Então vamos falar um pouquinho dos pastores, né? Pra gente só entender, a Bíblia fala de tudo, meu irmão. Você veio aqui para ouvir a verdade ou meias verdade? Amém. Não estou falando mal de ninguém. Estou lendo a Bíblia. Por isso que eu não gosto de pegar um versículo, gente, e fazer uma reunião em cima de um versículo. Eu gosto que a Bíblia responda. Eu quero que a palavra de Deus aqui fale. Glória a Deus. Então é por isso que a gente vem para construir. Você vai ver que a Bíblia ela é como um quebra-cabeça.
Ela tem as suas partes. A gente tem que entender a fundo o que Deus quer mostrar para a gente. Amém? Então, olha o que ele vai dizer. São cães, esses pastores, o quê? O que é uma pessoa, o que é um devorador? Ele sai o quê? Devorando tudo do povo. Ele devora tudo, meu irmão. Se puder devorar, se puder pegar teu carro, ele pega. Se puder pegar tua casa, ele pega. Se ele puder pegar teu salário, ele pega. Se ele puder pegar tudo, ele pega. São devoradores. Aí a Bíblia fala, são pastores sem o quê? Compreensão, nem o quê? Entendimento. Todos apenas seguem seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. É o cara que está preocupado só com ele. No Maranhão fala, minha farinha pouca, meu pirão primeiro. Irmão, o negócio está feio, então primeiro sou eu. O resto que se dane. Então hoje, a gente, infelizmente, essa é uma realidade. Né? Essa é uma realidade. Claro que tem muitos homens de Deus, Deus tem levantado muitos homens de Deus na nação. Amém? Mas nós sabemos que, infelizmente, ainda tem pastores que essas características que estão corrompidos, né? E aí a gente vai mais uma vez sobre pastor em Jeremias 6, para a gente entender quem são esses corrompidos. Jeremias 6, lembrando que essa corrupção está acontecendo no meio, não está acontecendo fora, está acontecendo aonde? Dentro da igreja. Por isso que a Bíblia fala que quando Deus vier julgar a terra, vai começar a julgar primeiro por onde? Pela igreja, né? Isso vai começar, esse juízo vai começar primeiro por nós, meu irmão, por nós. Nós somos o exemplo para o mundo. Glória a Deus, depois vem o mundo. Então Jeremias, rapidinho, vai lá. 6, 13, 14 e 15, capítulo 6, diz assim, desde o menor até o maior, todos são o quê? São o quê, gente? Ganância se refere ao quê? Dinheiro. Profetas e o quê? Sacerdotes. Agem do mesmo, todos são falsos e vivem na prática do quê? Sou eu que estou falando isso? Versículo 14. Cadê o 14? Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse o quê? Grave. Shalom, paz. Haverá paz, eles disseram. Né? É aquele pastor que fala, ó, gente, vai ter benção. Quem veio buscar benção? Olha, vai vir paz. É só vitória. Só que não cuida da doença do povo. Não cuida do coração do povo. Não cuida de levar o povo ao arrependimento. Não cuida de levar o povo a se converter. Por quê? Porque quando você começa a falar a verdade, muita gente o quê? Muita gente o quê? Vai embora, irmão. As pessoas querem ouvir coisas que alegrem o seu coração. Então, esses pastores da Bíblia falam que haverá paz. E o que costumam dizer quando em verdade não há paz alguma. Nem hoje e nem amanhã. Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias. Eles deveriam o quê? Se envergonhar. Mas sequer ficam o quê? Ruborizados. Não, eles não se sentem nem um pouco que em praticar o mal. Por isso eles cairão entre os que caem. Quando eu os castigar, serão grandemente humilhados, assevera Yahvé. Isso é pesado, gente. Olha só. Ou seja, então, você como ovelha, você como povo de Deus, nós temos que ter um temor. Isso aqui não é para focar no erro de um pastor, de um profeta, de um sacerdote. Mas isso é para você entender que nós não podemos nos corromper com palavras que vêm de homens. Porque quando a Bíblia fala sobre essa corrupção, ela veio justamente através de pregações que levaram as pessoas a sair da verdade e a viver aonde? Na mentira. Por isso a importância de você conhecer a quem? A Deus. Tem muita gente seguindo pastores, seguindo líderes que estão, como a Bíblia fala, cego, guiando os outros cegos. Vão cair ambos aonde? No abismo. Por quê? Porque a visão do cara não é Cristo. A visão do cara não é salvar. A visão do cara é para si mesmo.
É para se beneficiar. Ah, bispo, mas tem líderes aí que ficaram milionários, que hoje tem muita coisa, hoje tem muita gente seguindo. Fazer o quê, meu irmão? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Quem é a verdade? Em Cristo. Se você não conhecer Cristo, amanhã você vai ser levado por uma enganação. Você vai ser levado por uma onda de teológica. A Bíblia não fala isso? Que muitos acabam sendo guiados por ondas teológicas, como as ondas do mar, para lá e para cá. Ó, tem uma novidade ali, eu vou lá. Ó, tem um profeta aqui, eu vou cá. Ah, tem não sei o que, eu vou lá. Porque ele ainda não conhece a quem? A verdade, não conhece ainda Yahvé. Versículo, paramos aonde aí? Até o 15, né? 2 Pedro 1 ao 22. Eu vou ler rapidinho, é um pouquinho grande, mas vale a pena. Vocês estão comigo aqui? Quem veio para estudar a Bíblia? Quem veio para a palavra de Deus entrar em você e modificar você por dentro? Glória a Deus. Então vamos lá, não ia ler isso aqui não, mas vamos embora. 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler tudinho, não vou explicar, porque já é autoexplicativo. A palavra de Deus por si já é o quê? Já é uma pregação. Amém, gente? Então preste atenção para você não se perder. Simão Pedro, escravo e apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Escravo, olha que legal. Aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente o quê? Valiosa. Tem que ser rápido aí, gente. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos. Amém, gente? Para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno, o quê? Conhecimento daquele que nos convocou para sua própria glória e o quê? E virtude. 4. Você passou 1. Pelas quais nos tem ortogado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza o quê? Divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há onde? No mundo. Olha só. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. E o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança. E da fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes deste modo, jamais o quê, gente? Jamais o quê? Abandonareis o quê? A aliança, a fé. Vamos lá. Pois dessa maneira que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse motivo sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou seja, enquanto estiver vivo, despertar a vossa o quê? Memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, esse corpo, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia, tenho-me empenhado para que mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Porque não seguimos fábulas
engenhosamente inventadas. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é o meu Filho amado, em que me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Segundo Pedro, do 1 ao 22, mais um. Só tem até o 21? Isso mesmo? Até o 21, né? Segunda Pedro, né? Amém. Eu não li o 21? Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Diga a glória a Deus. Nós precisamos ter a preocupação de nos o quê? De não nos corromper. Porque, gente, vou falar uma coisa para você. Não é difícil se corromper nesses dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, pessoal. Por isso que a Bíblia fala que nos finais dos tempos muitos falsos profetas se levantariam. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter mais tempo para ouvir a palavra. Eu fico vendo terça-feira, tem um estudo bíblico, muita gente poderia estar aqui. E se você não puder estar aqui, você tem o YouTube para você aprender a palavra. São palavras mais concretas, são palavras aonde leva você a se aprofundar mais no conhecimento. Às vezes, bispo, não deu para ir, então assista em casa. Às vezes teve dias que eu não podia estar aqui na terça-feira. E eu peguei lá em casa, coloquei, assisti no celular, vi a palavra, me alimentei com aquela palavra, porque às vezes você não percebe, mas cada vez que a palavra está chegando até você, está sendo construído um novo homem dentro de você. Quanto mais distante da palavra você fica, mais carnal você é, mais mundano você se torna, mais corrompido você fica, mais as pessoas têm, mais você tem ouvidos para ouvir as vozes lá de fora. Nós temos que tomar cuidado com quem a gente está ouvindo, gente. Às vezes a pessoa fala uma besteira lá no trabalho, você pega aquela mentira como se fosse o quê? Verdade. E a palavra de Deus que você escuta como verdade, você elimina de você. Isso vai corrompendo você. Isso vai corrompendo você. Quem entende isso? Você entende isso, sim ou não? Nós temos que tomar esse cuidado. Lugares que nós estamos que podem nos corromper. Eu vou falar rapidinho sobre abandonar. O que é esse abandonar a aliança? Quando a gente estuda sobre abandono, abandono está também relacionado a apostatar. E se tem, o maior pecado dos últimos dias é a apostasia. Nós já falamos sobre isso, sobre apostatar da fé, sobre apostasia, que isso vai acontecer nos últimos dias e vai acontecer dentro da igreja, que é o esfriamento, que é o abandono das coisas do Senhor, que é aquela pessoa rejeitar as coisas de Deus. É aquela pessoa que quando ela ouve falar, ela sente como se for coceira onde? No ouvido, e a Bíblia diz que ela vai em busca de fábulas, ela vai em busca de histórias, ela vai em busca de filosofias, ela vai em busca de livros de autoajuda, ela vai em busca de outras coisas que não seja fonte, que não seja as coisas do Senhor. Quem entende isso? Você está entendendo, sim ou não? Que as coisas de Deus para elas causa... Tem gente que se você falar de igreja, meu irmão, é perigoso você apanhar. Ou eu estou falando besteira? Hein? Tem gente que se você falar, irmão, olha, vamos na igreja, rapaz, a pessoa vem para cima de você com uma voadeira. Porque a pessoa já foi tão machucada, tão ferida, que ela já está tão corrompida que ela diz, isso não é certo. É como se falar, a igreja é do diabo. Quem está entendendo, gente? Está dando para entender, sim ou não? Ou seja, corrompeu. Ou seja, hoje eu vi aí a Pisa estava falando de uma cantora que ela ia cantar, né? Um amigo dela era, quem foi que falou no carro? Da Bruna Carla? É Bruna Carla? Foi você?
que aí ela foi cantar, um amigo dela casou e pediu para ela ir lá cantar. Meu irmão, e ela não foi, porque era casamento de dois barbudos. Ela falou, não, se eu for cantar lá, não tem lógica sobre louvar o Senhor, ou seja, não tem mais, o que eu vou fazer louvando a Deus e aquilo que a Bíblia a Deus abomina, né? E meu irmão, foi um inferno, a vida da mulher virou um inferno. Só falta a minha virar também. Virou um inferno. Todo mundo critica, mas o que é isso? E sabe qual é o problema? Gente dentro da igreja fala isso também. Dentro da igreja também eu concordo, que besteira, nada, se eles se amam. Tem gente dentro da igreja assim. Eu acho isso um absurdo. É porque a tua mente já foi corrompida. É porque você já abandonou a aliança e você não sabe. É porque as coisas do mundo estão sendo verdades e as coisas de Deus estão sendo mentira para você. Gente, nós precisamos entender que há uma corrupção acontecendo. Há algo que está acontecendo de fora para dentro. E se nós não tivermos cuidado, meu irmão, você não vai resistir. Nem com firmeza, e você também não vai ter o quê? Coragem. E se você não tiver coragem, você vai acabar se submetendo às coisas deste mundo para não passar por perseguições que são necessárias que a igreja passe, que o povo passe, por amor a Deus. Quem entende isso? Falando de abandonar, significa o quê? Deixar, afastar-se, dar as costas, por longo período ou para sempre. Segundo Crônicas, vamos rapidinho falar sobre esse abandono. Segundo Crônicas 15:2. Vamos lá. Olha o que diz. Depois você lê em casa, presta atenção aqui na palavra, você anota, depois a gente vai passar todos os versículos. Diz assim, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou, ouve-me Asa e todo Judá e Benjamim. Eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estáis com ele. Portanto, se o buscardes, ele o quê? Ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Olha o abandono. Abandonar essa o quê? Aliança. Se você abandona, ele vai te deixar, meu irmão. Se você deixa ele, ele deixa você. Que isso, bispo? Tá lá, ó. Sempre que você estiver com ele, olha lá, o Senhor está convosco sempre, o quê? Estais com ele. Deus quer estar com você todo dia, gente. Deus quer estar com você todos os dias. Será se você está com ele no seu carro? Será se você está com ele quando você entra em casa? Ou será que se você só está com ele quando você vem domingo na igreja? Eu vou lá buscar a Deus. Meu irmão, que palhaçada. Que conversa é essa do inferno? A gente aprendeu tudo errado. A gente aprendeu como? Eu preciso ir para a igreja buscar o Senhor. Não, você tem que vir aqui para adorar o Senhor, porque você precisa buscar Ele todos os dias. Me lembro quando eu ia para a igreja católica, aí meu pai estava lá, menino, para de falar palavrão, a gente está indo para a igreja. Rapaz do céu, confusão. Olha, a gente está indo para a igreja, a gente ia, sendo um santo. Aí saía de lá, meu irmão, o pau quebrava. Aí era bebida, era inferno, era... Enfim, mas era aquela visão, a gente está indo para a igreja. Não, a igreja hoje somos nós. O Senhor quer habitar dentro de você. Amém? A gente não entende isso, que Deus está com a gente todo dia. Todo dia, meu irmão, você precisa ter o seu tempo para Ele. Por isso a importância do jejum, pelo amor de Deus, gente. Se você não jejua, aprenda a jejuar. Não jejua domingo não, porque isso já virou tradição. Até falei para os irmãos, gente, esquece negócio de domingo, fazer jejum em domingo. Domingo é para comer, domingo é para você sair com a tua família, domingo é para a gente estar junto ali comendo, tomando café e rindo. Abrir jejum é na semana, abre jejum segunda, abre jejum na quarta, abre jejum na sexta. Amém, gente? Porque nós precisamos entender que a nossa carne, ela não pode mais nos governar. Nós precisamos ser governados pelo Espírito. Gente, olha o que eu estou dizendo. Se nós, nesses últimos tempos, não vivermos em jejum e oração, nós não vamos resistir. Não vamos resistir. E jejum não é ficar com fome, não. Jejum é ter propósito.
É você falar, vou abrir esse jejum para isso. É para quê? Eu vou abrir um jejum porque eu quero me casar, bispo. Não, meu irmão, é de besteira. Eu vou abrir um jejum porque eu preciso entender o que é que eu preciso perder. O que precisa mudar dentro de mim que ainda não mudou. Deus vai te mostrar. Deus vai pegar você e vai te sacudir por dentro. E como que nós mudamos, gente, por meio do jejum? Esses dias eu fiquei 3 dias de jejum. 3 dias sem água, sem comer nada. Eu sou nervoso. E aí as crianças... Tranquilo. As coisas acontecendo, o pau quebrando, e eu... Amém. Falei, rapaz, eu vou ter que abrir mais jejum. Eu ali, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Porque quando você abre um jejum, você percebe uma mudança dentro de você. Você percebe que algo está mudando. Você percebe que você está sintonizado no espírito. Que as coisas de fora já não conseguem mais te atacar. Eu percebi isso. Eu sou agoniado, eu sou agitado, eu sou, meu irmão, eu vou para cima. E quando eu abri o jejum esses dias, no segundo dia eu estava ali, sabe? Fui fazer minha caminhada, fui falar com Deus. O problema, eu falei, não, depois eu vejo isso aí. E sabe, uma paz, uma tranquilidade. Eu falei, meu Deus, eu entendi, Senhor. Eu preciso abrir mais jejum. Eu preciso jejuar mais, Senhor. E para mim a pior coisa que tem, meu irmão, é jejuar. Gordinho jejuar é terrível, né, Senhor? Mas é necessário, gente. É necessário. Isso não é uma vez no mês, é toda semana você precisa jejuar. Toda semana. Que você faça 2 jejuns na semana, 1 jejum na semana, 3 jejuns na semana, até que você aumente. Você fala, meu Deus, isso virou um hábito na minha vida. Isso é um hábito. Toda semana eu jejuar. Você vai ver como que a tua vida, ela vai fazer assim, ó. Ô bispo, e as bênçãos? Meu irmão, isso é consequência de uma vida de santidade que você passa a ter com Deus. Deus começa a liberar coisas sobre a sua vida, porque Ele te coloca para estar por cima. Você passa a olhar assim as coisas, ó. Quando você começa a se santificar, você passa a ver as coisas assim, ó. Você se eleva. Você passa a ver os problemas de cima para baixo e não mais de baixo para cima. Quem entende isso? Bom, segundo Crônicas 15, 2, vamos ler de novo, que foi encontrado de Asa, o que ele diz lá? Se o buscardes, ele se permitirá encontrar, no entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Jeremias 17, 13, eu acabo aqui sobre abandono. Rapidinho, vai lá. Jeremias 17, 13. Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão o quê? Humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito aonde? No pó. Porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água. Fala para o irmão que está do teu lado. Não abandone nunca a tua aliança. Não abandone nunca a aliança. Você tem uma aliança com o Yahvé. Quem tem uma aliança com ele? Quem tem uma aliança com ele? Ah, meu irmão, seja fiel a essa aliança até o fim da sua vida. Seja fiel a essa aliança até o fim. Não abandone, não deixe. Você vê que tem marido, tem mulher, viúva de marido vivo, porque o cara já abandonou a mulher. O cara já abandonou. A mulher se sente viúva de marido vivo. Por quê? Porque já foi abandonado. O cara já abandonou o casamento. Se duvidar, tem outra família e ela não sabe. Porque ele já abandonou a casa, abandonou. A desgraça vai vir sobre ele. Vem e vem, meu irmão. Mas tem gente que está fazendo a mesma coisa com Deus. Abandonou, deixou, largou. Está preocupado com as coisas lá fora. Amém? Vamos falar aqui sobre conhecer. Nós precisamos conhecer a quem? A Deus, a conhecer a Yahvé. Lembrando que quando nós conhecemos, conhecer está relacionado no hebraico a confiar. Relacionado ao quê? Confiar. Isso me leva a resistir, me leva a firmeza, a força e a coragem. Na 1:7 fala assim, ó, sobre conhecer a Deus. Abre, vai lá. Na 1:7 diz: eis que Yahvé, o Senhor, é o quê? Bom, ele é o quê? Um refúgio em tempo de quê? De angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele o quê? Confiam. Lembra que conhecer está relacionado ao quê? Confie. Você só confia em quem você conhece. Veja que quando eu conheço a Deus,
Então eu sei que o Senhor é um refúgio em tempos de quê? De angústia e de aflição. E o Senhor vai proteger todos quanto nele conhecem ou confiam. Quem crê nessa proteção de Deus sobre a tua vida? Lembra disso, sim ou não? A importância de nós conhecermos a Deus. 1 João 14,7, vai lá. 1 João 14,7. Capítulo 14, versículo 7. Então, João 14, 7. Não tem? Então, depois eu vejo. Salmo 9, 10. Porque eu preparei a palavra de madrugada, amém? Salmo 9, 10. Depois eu vejo. Em ti confiam todos os que conhecem o quê? O teu nome. Em ti confiam todos o quê? Os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Olha que palavra linda, gente. Volta lá. Em ti confiam todos que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Então, quando eu conheço a Deus, qual é a forma de conhecer a Deus? Buscar. O que você está fazendo aqui hoje? Buscando conhecer, buscando ter entendimento, buscando estar mais perto de Deus, buscando crescer na tua vida espiritual. Então, todo que busca, acha. Todo que pede, recebe. Vamos lá para acabar. João 14, 7. Ué, não falaram que não tinha? Ah, então... Acho que foi uma vírgula, então. Se vós de fato tivesse me conhecido, terias conhecido também quem? Meu Deus, isso é forte, hein? Meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o quê? E o vistes. Olha só. Veja que quem olhava para Jesus, olhava para quem? Para o Pai. Quem conhecia Jesus, conhecia quem? Foi o que Jesus quis falar para os discípulos. Porque chegaram, os discípulos perguntaram, mas Senhor, como é que a gente faz para conhecer o Pai? Vocês não conhecem? Estão me conhecendo. Da mesma forma é você, gente. As pessoas que querem conhecer Jesus, elas vão conhecer Jesus através de você. Glória a Deus, porque você conhece o Pai. Porque o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. As pessoas passam a ver Jesus por meio da sua vida, por meio das verdades que você passa a viver. Você não vive mais na mentira, você não vive mais enganando as pessoas, você não vive mais mostrando uma coisa que você não é, você vive na verdade e acabou. A verdade mora em você, a verdade vive em você. E eu posso até dizer mais. Eu sei que isso é meio complicado, mas me entenda, por favor. Quem conhecer você vai conhecer a verdade. Quem pegou? Conhecereis a verdade o quê? Quem conhecer você também vai conhecer o quê? Porque a verdade mora em você. Porque a verdade habita em você. Ou seja, você vai ser uma pessoa que vai apresentar Cristo para aqueles que não conhecem. Quem entende isso? Quem já apresentou um amigo por outro amigo? Quem já apresentou? Então. E às vezes a pessoa conhece aquele lá e se torna até mais amigo dele do que você. Olha só. 2 Timóteo 2,19. Eu acabo aqui. Diz assim, ó. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece o quê? Inabalável. E autenticado com este selo, o Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome de quem? Do Senhor. Quem crê que Deus conhece os seus aqui? Quem faz parte do povo dele aqui, o bispo? Eu faço parte, bispo. Deus conhece você. Agora a pergunta é, você conhece Deus? Porque não está no que Deus te conhecer, está de você conhecer a Deus. Porque tudo vai... Vou voltar aqui de novo para essa passagem aqui. Coloca aí para eu terminar. Qual foi a passagem que nós começamos? Daniel 11:32. Coloca aí. Olha lá. Daniel 11:32 para encerrar.
Com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e com o quê? Pergunta para o irmão se ele vai resistir. Pergunta para o irmão se vai ter coragem. Vai ter coragem, irmão? Hã? Sabe quem eu vejo isso com uma clareza maior? Eu conversei com um pastor que estava nos Estados Unidos, esses tempos agora, e ele estudou numa faculdade lá no Texas. E ele conheceu vários missionários, várias pessoas do mundo inteiro. Ele falava comigo o seguinte, ele falou assim, cara, a nossa igreja foi para a Índia, foi para a Índia, não, foi para a China, a nossa igreja foi para a China. Ele falou, na China, quando os missionários foram chegar lá na China da nossa igreja, do Texas, os missionários da China pegaram seus filhos e entregaram para os missionários dos Estados Unidos, dizendo, leva os nossos filhos, por favor. Olha só, leva os nossos filhos, pelo amor de Deus. Vários missionários trouxeram as crianças dos missionários da China. Por quê? Eles falaram que se eles nos pegam pregando a palavra, eles pegam os nossos filhos e levam recrutados para servir no exército chinês. Olha só. E os pais nunca mais o quê? Nunca mais os vê. Olha que situação. Então, veja, será se você tem coragem mesmo de colocar você lá na China para pregar a palavra? Porque às vezes é tão fácil aqui no Brasil. Eu aceito Jesus. Agora eu quero ver você aceitar Jesus, meu irmão, com uma arma na sua cabeça, dizendo, olha, nega esse Jesus aí, senão você vai morrer. E aí, você tem coragem, tem firmeza para morrer por Cristo? Será se realmente a nossa aliança com Deus é tão forte, ao ponto de nós colocarmos, como foi o caso de Estevão, que estavam todo mundo com a pedra na mão, revoltado porque ele estava pregando o quê? O que Estevão estava pregando? Hein? A palavra, mas o que estava incomodando as pessoas? Porque ele estava pregando a verdade. E as pessoas pegaram pedras e ele falou, Senhor, receba, me recebe, Senhor. E a Bíblia fala que Jesus estava de pé para receber ele. Olha só. Morreu apedrejado ali. Mas ele não quebrou, ele não abandonou a sua aliança e ele não se corrompeu com aquela geração como foi Noé também. Todo mundo criticava Noé. Noé e a sua família permaneceu o quê? Permaneceu o quê? Firme. Firme. Permaneceu firme. Gente, nós estamos vivendo em tempos que você não tem noção. Eu assustei esses dias assistindo, eu sou ruim para assistir reportagem, esses dias eu coloquei e comecei a assistir. E aí eu vi o presidente da Rússia, ele falando sobre nós precisamos de uma nova ordem mundial. Eu assustei. Falei, meu Deus do céu. Ele falou, nós precisamos de uma nova ordem mundial. Me arrepiei todinho. Filho, a coisa está o quê? Está acontecendo. As coisas estão se cumprindo. As coisas estão se cumprindo. Essa nova ordem mundial vai chegar, meu irmão. Vai chegar. As coisas estão acontecendo. A vinda de Jesus está tão próxima que você, meu irmão, pode até tocar. Meu Deus, as coisas estão aqui. Estamos vivendo nesse cenário do que Apocalipse, do que a palavra de Deus vem falando. Essa nova moeda, essa situação que vai acontecer entre todas as nações, tudo está já sendo formado. Então, que nós venhamos, meu irmão, para encerrar. O quê? Conhecer. Porque se nós não conhecermos, meu irmão, nós não vamos resistir, nós não vamos ter firmeza e nós não vamos ter coragem para aquilo que possa vir sobre nós. A pandemia veio, quantos irmãos? A pandemia foi só um teste da tribulação. Lembra que a Bíblia fala que nós estamos vivendo o princípio? Acho que a gente nem chegou no princípio das dores. No princípio. Imagine-se na tribulação. Conversei com um pastor aqui, fui mexer no som do carro aqui, ele é pastor, esse rapaz tem um negócio de som aqui atrás, aqui bem grande. E aí ele falou assim, pastor, a minha igreja tem 10 anos, ela tem quase 500 membros. Ele falou, na pandemia a gente tinha 80 músicos. Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, a gente tá aqui com poucos músicos, aqui uma guerra. O cara tinha 80 músicos. 80, gente. Lá revezava tanto de banda que tinha, de instrumento.
Ele falou, na pandemia passou, nós temos hoje de 500 membros, nós temos 80 membros. De 80 músicos, hoje nós temos 3 músicos. Eu falei, você está brincando? Eu falei, que isso, rapaz? Ele falou, é verdade. Então, você vê que muita gente o quê? Sumiu, meu irmão. Cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas? Se corromperam, abandonaram a aliança. Fica de pé, gente. Glória a Deus, igreja. Fica de pé.